Muito boa noite, pessoal. Com vocês aqui, o professor Gilson Luiz, da Mentoria Fiscal. Estamos hoje inaugurando uma série Trajetória da Aprovação. A gente realmente vai tentar aqui achar convidados de ouro, aprovados, que tenham muito para ensinar para os nossos alunos aqui em 2025 e que todo mundo está realmente precisando de uma energia, de uma luz, né, pegar uma ferramenta, pegar uma metodologia, né? Seguir uma trilha, né? A gente aqui da mentoria, a mentoria serve exatamente para fornecer essa trilha da aprovação, né? Mas quando a gente escuta aqui convidados, né, que estão obtendo aprovação, que estão assim conquistando primeiros lugares, nosso convidado foi primeiro lugar, pessoal, primeiro lugar no ISS Cuiabá. A provinha foi ali em dezembro, já caiu reforma tributária. Então, isso é muito bom, cria uma energia. Quando a gente visualiza uma situação que é possível, a gente começa a pensar que a gente também pode, né? Muito próximo ali, já estou vendo se alguém conseguiu na minha aqui, eu estou visualizando, isso vai me dar uma energia, né? Então, esse é o objetivo dessa série, trajetória de aprovação, né? Em que a gente já é mais da velha guarda, né? Mas vamos trazer convidados que estão em aprovações recentes, tá certo, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. A gente hoje vai fazer um bate-papo bem legal aqui, né, com uma pessoa aqui de ouro, né, que tem ele simplesmente, pessoal, ele foi primeiro alguns dos resultados, né, do nosso convidado, vou já falar o nome dele aqui. Ele conseguiu primeiro lugar no ISS Cuiabá, um concurso super concorrido, um dos mais concorridos, 2024, né? Primeiro lugar. Primeiro lugar é para poucos. Quem tiver com áudio aí, pessoal, por Tem gente que ainda favor, muita visibilidade. É verdade, a aberto, gente tem dá receio. uma Eu tô aqui para falar para vocês que não dá tem uma lugar fechadinha aí, por melhor para você conhecer favor. alguém do que no Inner Circle, né? A gente sempre fala que a gente não tem esse É, conhecido. pronto. Show. Então, pessoal, vamos só ficar atento aqui para a gente só abrir o áudio realmente quando for fazer uma pergunta, tá? Primeiro lugar, ele foi 14º no concurso do ISS Jaboatão, 36º lugar no ISS Fortaleza, né? Até a gente, nesse ponto, a gente se parece aí, também fui aprovado em Fortaleza. Antes de assumir no Cefaz RN, eu fui nomeado, inclusive, para Fortaleza e terminei declinando. Ele foi também quinto lugar na prova do Cefaz Mato Grosso, né? Mato Grosso. Então, vamos lá, essa pessoa, né, com tantos resultados, principalmente o 01 lá em Cuiabá, a gente quer saber, né? A gente até fez uma brincadeira aqui, a gente quer saber onde é que vive esse candidato, esse auditor, o que é que ele come, né? Será que ele dorme, pessoal? O cara foi em primeiro lugar, várias aprovações. Será que ele dorme? Como é que ele estuda, né? Como é que ele estuda? Será que ele tem superpoderes, o nosso convidado, né? Será que ele é acelerado? Será que ele é calminho? Será que ele é concentrado, né? O que poderá nos ensinar, né? O que poderá nos ensinar o Benedito Daniel, né? Benedito Daniel é nosso convidado. Benedito, primeira coisa, deixa eu fazer um testemunho aqui. Você, além de tantos resultados bacanas, né, que a gente vai compartilhar aqui, você é muito gente boa, a gente trocou uma ideia pelo Instagram, você é sempre solícito e de pronto, pessoal. De pronto, quando eu convidei, né, para fazer esse bate-papo, ele aceitou, graças a Deus. Então, assim, além de ser um cara super capacitado, também muita gente boa, né? Nem sempre essas coisas, as duas qualidades, elas andam juntas aí, mas graças a Deus ele está aqui. E aí, Benedito, boa noite, seja bem-vindo. Vamos trocar uma ideia aqui com o pessoal, né? Vamos lá? Você está por aí? Boa noite, professor. Tá me ouvindo? Sim, estou lhe ouvindo aqui. Benedito Show, Daniel. perfeito. E aí, pessoal, boa noite. Espero hoje poder colaborar um pouquinho, né, com o estudo de vocês, poder dar algumas dicas, poder tirar algumas dúvidas e o que vocês quiserem perguntar, estou às ordens. Beleza, amigo, tá certo. Vamos lá, o cara aí com a cara de menino ainda, né? Acho que acabou de fazer 20 anos, né? Mas, Léo, vamos lá, eu vou falar aqui rapidinho, já falei no currículo um pouquinho das aprovações, ele é engenheiro civil, né? Tem 27 anos, né? E, Benedito, então vamos lá, o pessoal querendo saber muita coisa, como é que faz para conseguir o primeiro lugar, né? Mas vamos lá, para começar, você pode se apresentar, dizer assim como foi a sua formação, o que é que você estudou antes de começar na área de concurso e em que momento você disse assim, eu quero ser auditor fiscal, quero passar? Quando é que essa chave virou? Você fala para o pessoal aí, por favor. Pronto, eu tenho 27 anos, né? Eu comecei a estudar para concurso na metade de 2019. Eu ainda estava no sexto semestre da Faculdade de Engenharia Civil. Foi quando meu professor é de matemática financeira,
ele, comentando lá sobre algumas coisas, aí o concurso entrou no meio, aí ele falou que a mulher dele era a AFTN, né? Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Aí ele falou que ela ganhava 25 mil, isso aí em 2019. Putz, se eu fizer um concurso, uma prova que só depende de mim, eu posso ganhar isso aí também? Aí foi quando deu um estalozinho na minha cabeça, né? Não, então isso aqui é interessante. Mas como eu estava na faculdade ainda, estava no sexto período, aí eu comecei a investir de início nos concursos de nível médio, mas já visando auditor lá na frente, quando eu terminasse a graduação ou eu tivesse mais próximo de terminar. Aí eu comecei para nível médio, e inclusive passei no cargo que eu estou até hoje, que é técnico da ALES, Assembleia Legislativa do Ceará. Aí eu estudei nível médio ali, segundo semestre de 2019 até mais ou menos segundo semestre de 2020, que foi quando saiu a autorização da Polícia Federal. Aí de 2020 até maio de 2021 eu estudei só para a Polícia Federal, acabei não sendo aprovado. Aí de 21 para frente só área fiscal, depois que saiu o Cefaz Ceará, em maio de 2021. Aí, a partir Benedito, daí só área fiscal. só recapitulando, você estava no sexto período de engenharia, no sexto, foi isso? Isso, E aí foi quando isso. falaram sobre o concurso, salário bom, estabilidade, aí você disse, "Opa, isso me interessa." E aí, Nem conhecia a área de auditor, não conhecia nada, absolutamente nada. Na hora que ele falou, a minha mulher é auditora fiscal do Tesouro Nacional, eu só botei no Google, né? Auditor fiscal. A primeira coisa que apareceu foi, sei lá, Receita Federal, tinha acabado de acontecer Goiás e Santa Catarina, então uhum. tava bem alta. Aí eu conheci a carreira e Isso foi foi em por isso que eu 2019, 2019 isso, ponto dois, isso, no segundo semestre. finalzinho, um pouquinho antes da pandemia, né? Então me fala Isso. uma coisa, então você faltava 2 anos ainda para se formar em engenharia, 2 anos, né? Uns três para frente aí. Ah, faltava mais três. Então, faltava 20, 21 É, e 22. E nesse período, é. nesses 3 anos finais aí só recapitula aí, você fala, você já estudou, já pegou algum edital para auditor ou fez outro cargo? Como é que foi essa partezinha aí? Não, na hora que eu comecei a estudar, aparece a primeira coisa, pesquisei auditor fiscal, apareceu Receita Federal. Aí muita gente falando que estava iminente, estava para sair o concurso. Aí eu, não, então, se está iminente, eu vi aquela quantidade de matéria, eu pensei, não tenho chance aqui. Pouco Uhum, tempo, a prova vai acontecer logo, acabou demorando muito. Então, uhum, mas na época eu achei que estava para sair. Aí eu, não, vou pegar aqui uns editaizinhos de nível médio e uhum. começar a estudar o básico para poder fazer essas provas. Aí eu estudei constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico, Isso em administração, 2020. Isso em 2020. 2019, de 2019 até metade de 2020. Foi quando saiu Certo. a autorização da Polícia Federal. Para a Polícia Federal, você fez para nível superior ou nível médio? Foi superior. Foi agente, escrivão e todos os cargos de nível superior aí eu fiz para escrivão da Polícia Federal. Essa prova foi em que ano? 2021. Foi essa prova? Não. Não. 2021, em maio de 2021. Mal 2020, durante a pandemia. E aí você fez para nível superior antes de estar formado. Você não estava Isso, formado. que na minha esperança era que eu não estaria pronto, que era pouco tempo de estudo, eu ia tentar pelo menos um cadastro de reserva, pedir um final de fila, porque eu conseguiria dar um gás, botar um monte de cadeira e concluir, entendeu? Pedir uma antecipação do Uhum. E diploma. você Eu passou queria nesse estar na lista. concurso? E você passou para a Não, Polícia Federal? acabei não passando na federal. Aí foi quando Uhum. saiu o Cefaz Ceará, aí eu fui direto para o Cefaz Ceará. Você faz Ceará em 2021. Foi seu primeiro concurso da área Isso, fiscal. meu Certo. primeiro concurso da área Aí fiscal. já embalou, né? Aí desde então foi só área fiscal, não fiz mais outra prova. Entendi. E sua primeira aprovação mesmo, assim, ou dentro das vagas ou próximo, foi com quanto tempo você começou, digamos ali, vamos arredondar, começou em 2020. Aí 2021 fez Ceará, e quando foi sua primeira aprovação, ou nas vagas ou próximo das vagas? Foi. Minha primeira aprovação foi para técnico, né? No meu cargo técnico da Aless. Aí eu fiquei nas vagas e Isso foi em que ano essa prova? Foi em que ano, Benedito? Que ano foi foi essa? final, depois dessa foi Ceará, final de 2021. Mas eu tinha me inscrito Hum, em janeiro de 2020. Aí teve a pandemia, deu uma paralisada completa nesse concurso, não andou, hum, ficou hum. retardando, 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 e acabou que a prova foi em dezembro de 21. Aí eu fui lá, sentei, fiz a prova e passei. Para Assembleia uma vaga de fiscal. Legislativa. Para a Assembleia Legislativa do Isso, Ceará. Para técnico, você passou nas isso. vagas. É isso? Isso, passei nas vagas. Show, show de bola. Então já quer dizer, né? Com 2 anos você já estava ali assumindo um cargo, já estava sabendo que era capaz, isso já dá motivação, né? No caso, quando saiu a prova, em janeiro de 2020, eu estava muito cru ainda, provavelmente eu não teria passado se a prova tivesse acontecido naquela data. Aí, como ocorreu a suspensão por causa da pandemia, aí eu já tinha estudado já a Polícia Federal, eu já tinha pegado a base ali da Cefaz do Ceará,
Aí eu cheguei na hora da prova, sentei, fiz a prova, passei. Não estudei absolutamente nada específico para ela, Aham, praticamente. entendi. Para técnico da Assembleia Legislativa, não, a Assembleia Legislativa sempre tem bons salários, bom ambiente, excelente. E aí foi sua primeira grande aprovação. Isso foi, aí Isso. você assumiu lá no início de 2022 ou o final de Foi 2020? metade de 2022 eu assumi lá. Aí, Detalhe. Então você tem. metade de 22 eu terminei todas as cadeiras da faculdade e fiquei só Uhum. trabalhando e estudando para concurso. Aí foi quando você já estava realmente se sentindo pronto mesmo para. Já era servidor público, já estava formado, né? Apesar de que foi muito colado, né? Você se formou já junto com o estudo para concurso, né? E finalizou o curso praticamente de engenharia, estando na Assembleia aprovado. Foi aí que você É, disse que era o momento mesmo de. isso, isso. Formado foi na metade de 2023, porque em Ah, 2022 eu terminei todas as cadeiras, faltou só o TCC, eu fiquei jogando com a barriga até eu precisar dele, né? Até eu passar em alguma coisa e precisar dele, aí foi uhum. quando eu arrochei. Então, entendi. Então, realmente, você, assim, não deixa de ser novato, você está há menos de 3 anos no serviço público, né? Já que você entrou na metade de Isso, 2022, vai isso. fazer 3 anos. E aí foi quando você realmente deslanchou e da área fiscal, né? Quando é que, vamos, não, tudo bem, a gente já falou aqui das suas aprovações, né? Cuiabá, primeiro Eu lugar. cheguei, mas quando eu cheguei perto mesmo, não tá nessa lista daí, que foi na Cefaz do Pará, em março de 2022. Nessa eu cheguei muito perto de passar na prova de Uhum, fiscal. uhum, Eram 50 vagas, eu acabei ficando em 50 e pouquinhos. Aí, o uhum. cadastro de reserva era fechado, então eu não consegui nem ser chamado posteriormente. Sim, Mas eram aí só. já deu um ano. Isso foi 2022, auditor do Isso, Pará. Então, isso. aí realmente é um concurso muito concorrido, Pará, né? Já foi uma grande aprovação. Então, você já estava no trilho, né? Mas vamos lá. Então, Já aí, tava começando a ficar competitivo já naquele período. já não, já estava no trilho da aprovação. Então, assim, aí chegou nessa maturidade de conhecimento, de confiança, né? E já de resultados. Então, assim, até chegar nesse ponto, na sua opinião, o que foi mais importante nessa preparação para você chegar nesse ponto aí afiado? Qual foi, Daniel? Não, do começo até aqui, eu considero que o ponto mais importante foi a consistência que eu mantive. Eu estudei todos os dias que precisava estudar. Eu sabia que eu tinha pouco tempo por causa da faculdade, então o tempo que eu tinha eu estudava. Final de semana não existia, era dia útil. Então, até eu passar, eu tinha na minha cabeça, ó, até eu terminar os conteúdos e Uhum. começar a brigar nas provas, não tem negócio de final de semana, não tem negócio de saída, não tem negócio de nada. O meu tempo é para eu estudar, acabou. Aí, quando eu comecei a brigar nas provas, que eu comecei a me permitir tirar um dia de descanso, esse tipo de coisa. Mas até Então, eu Benedito, começar a brigar de verdade nas provas, não. então, assim, você acha que uma das coisas que a gente pode identificar aqui para os nossos mentorados, o pessoal que vai passar para auditor também, seria que um volume de estudo e uma consistência. Volume e consistência, é isso? Nem tanto é mais a consistência mesmo, porque assim, eu não tinha tanto tempo, as minhas horas eram 3, 4 horas estourando, assim, no máximo. Então eu tinha que fazer essas 3, 4 horas todos os dias, porque eu sabia que Ótimo. era menos do que a galera tava fazendo. Então, seu dia fraco era 3, 4 horas. 3, 4 horas. É 3, 4 horas, três, Era quatro horas. daí para cima, né? Tá certo. É. Não, realmente isso corrobora até, a gente às vezes dá mentoria, né, para alguns alunos e tudo, e aí a gente recebe um formulário de alguns, aí eles falam da rotina, falam da base, falam da experiência, e aí quando o aluno fala que só tem 2 horas, aí eu chamo realmente, digo que a gente realmente precisa de pelo menos 4 horas para dar o volume mínimo para você adquirir, né, esse conhecimento, afinal, você não vai quer passar 5 anos, né, estudando, né? Então, é consistência, mais um volume mínimo ali de 3 horas a 4 para subir para 6 horas, né? Realmente tem que ser por aí, né? O que é que você acha? É mais ou menos isso mesmo. É o tempo que você tem disponível, você tem que estudar, e se você tem pouco tempo Uhum. disponível, não existe final de semana. É isso aí. Você tem que Sim. entender que você não pode ter tudo. Se você não tem tempo na semana, beleza, você vai ter que compensar no final de semana. Eu até, Benedito, faço uma metáfora. Imagina que você sabe que você vai sair aqui de Natal e vai até São Paulo. Você tem que ir até São Paulo, né? Então, assim, se você for ali naquela velocidade de bicicleta, se for caminhando, você vai demorar muito tempo. Mas você não sabe que tem que ir até São Paulo. Então, se você puder pegar um transporte mais rápido, né? Você vai, acelera, vai num carro rápido, quem sabe até se puder, vai de avião, porque vai chegar lá mais rapidamente. Então, assim, é estudar mais para poder chegar mais rápido na Algo, aprovação, né? e algo que me atrapalhou, no caso,
foi eu ter apressado algumas provas quando eu não estava pronto ainda, sendo que eu poderia ter ficado em casa melhorando para nas seguintes eu ter um desempenho melhor, entendeu? Por exemplo, Ceará, entrei muito cru no Ceará, tomei uma pancada muito grande e simplesmente acabei emendando logo na sequência o Pará, né? O Pará eu quase Uhum. passei, mas assim, eu reprovei justamente por causa daquela acelerada que eu dei no Ceará, eu creio eu, que não consegui ver coisas de base bem vistas e acabou, chegou lá no Pará, faltou, entendeu? Por exemplo, no bloco lá de matérias básicas, que era constitucional, administrativo, empresarial, penal e civil, matérias básicas ali da área fiscal. Eram 20 questões, eu acertei 8. Ou seja, enquanto a galera acertou 16, acertou 17, faltou base para mim nessas matérias. E eu fiquei, tipo, a 2 pontos de entrar nas vagas, entendeu? Então, esses pontos aí fizeram diferença. Fizeram diferença de eu não ter, assim, conseguido formar uma base enquanto eu corria acelerado para ser fora de Ceará. Aí, esse eu acho que foi o ponto que eu acabei errando de verdade na minha preparação, foi ter apressado aquele primeiro concurso que eu ia fazer antes de estar minimamente ponto para brigar, entendeu? Aquele tempo necessário para amadurecer, para pegar a base, né? É muito Isso. importante. Eu sempre falo, né, Benedito, que eu, desde o começo lá, eu implementei o estudo reverso, né? Me formei em dezembro, lá de um certo ano, que eu não vou dizer aqui para não revelar a minha idade, em dezembro, e fiz uma prova para controladoria já com 4 meses depois. O edital saiu em janeiro, a prova foi ali em abril, né? E eu consegui uma aprovação fora das vagas, porque assim, realmente eu implementei o estudo reverso, eu acredito muito. Eu fui investigar logo o que caía, quais eram as normas, e aquilo ali era o meu guia. Mas apesar disso, eu concordo com você que eu, desde do meu primeiro concurso, eu fiz um curso teórico, assisti a aula de 7 às 10, né? Das matérias básicas ali, para pegar teoria de contabilidade, de auditoria, de direito, né, de finanças, tudo isso exatamente para pegar essa base, né? Então é muito necessário, como você disse, para você amadurecer. E aí, no meu primeiro ano, que eu obtive duas aprovações na controladoria, no primeiro semestre, e no segundo semestre, para auditor do RN, praticamente eu fiquei nos 57, eram 50 vagas, eu fiz dois cursos regulares ali de aula teórica, e era à noite, sempre à noite, eu sabia que era o horário que eu não ia render, não ia ter tanta energia para fazer questões, aí eu ia para a aula, cursinho, para pegar essa base muito necessária. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre ferramenta, sobre mapa Uhum. mental, sobre outras ferramentas, cards, né, que você usa, como é que chama? Meu Deus, card não, meu Deus, GPT? tem o chat GPT, né, inteligência artificial, mas tem Uhum. esqueci o nomezinho aqui, Flashcard? flashcards, vamos falar sobre tudo isso, essas ferramentas mais modernas, né? Inclusive isso aí vai ajudar muito, pessoal. Mas eu queria alguma coisa, além de estudar, alguma coisa na sua rotina que você acha que pô, ajudou ou pode ajudar os alunos, assim, alguma prática, sei lá, que você faça de esporte, alguma coisa assim, alguma questão espiritual que Cara, possa ajudar, você pode, o que é que você acha sobre isso? no caso, eu só não tinha nada de extraordinário, entendeu? Era só uma consistência absurda durante o tempo que precisasse. Não foi, eu não fiz assim, nada de outro mundo, foi só isso mesmo. Sentar, estudar todo dia, tipo, estudar, Sim, fazer muitas e entendi. muitas, muitas e muitas e muitas questões. é, Uhum. eu fiz muita questão mesmo, muita questão. Se eu abrir o meu Tec Concurso, eu tenho mais de 121 mil questões feitas. Ou seja, eu é, Mais de estudava de 100, forma 100 mil consistente. questões, você fala 100 mil questões, 121 mil questões feitas. ah, tá, mas desde o início, desde 2019, 2020, Desde né? 2019 eu tenho 121 mil questões. Mas a maioria foi depois do físico. Ah, tá, Por sim, exemplo, sim. ano passado, se eu não me engano, eu fiz 36 mil só ano passado. Eu Tá. consegui fazer formas que eu conseguia fazer a questão um pouco mais. Eu sempre li muito rápido, então consigo fazer rápido, teoricamente rápido as questões, consigo tirar minhas dúvidas, já consigo, como eu tenho uma certa experiência em fazer questões, então eu consigo mapear a questão, as minhas dúvidas bem rápido também, consigo fazer em grande volume. Então, basicamente, eu fiz muitas questões, fiz isso de uma forma muito consistente todos os dias e foi isso. É algo básico, que nem parece que tem uma formulazinha mágica, tem alguma coisa diferente. Não, não tem, foi uma Entendi. consistência absurda durante o tempo que foi necessário.
Entendi. Benedito, tá cheio de perguntas no chat, pessoal. Daqui a pouquinho eu vou fazer as perguntas, tá certo? Só seguir aqui um pouquinho, aguarda um pouquinho aí que a gente vai tentar responder o máximo possível para vocês realmente saírem municiados. Mas, ó, só uma coisinha. Imagina que a gente, no nosso estudo, a gente tem três momentos. Tem o estudo teórico, né, o estudo de memorização e o estudo prático. Você conseguiria atribuir, por exemplo, nas suas dos últimos 2 anos, que teve as melhores aprovações, o percentual de tempo em que você ficava no estudo teórico, estudo memorizando normas e fazendo questões. Algum percentualzinho, só para o pessoal ter uma noção aí da fórmula do sucesso aí para isso? 90 questões, 5 lendo e 5 na lei seca e outras ferramentas. Sim, 90% fazendo questões, Isso. 5%, né, fazendo questões, corrigindo, porque assim, não é só fazer, é fazer, Não, 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 jamais. verificar. Você tem que extrair a questão de cabeça para baixo. Você tem que tirar tudo que ela pode lhe oferecer. Se você Entendi. foi lá, acertou a questão, você vai passar para a próxima? Não, porque você sabia porque Uhum, aquela alternativa estava certa, mas e você sabia porque todas as outras estavam erradas? Não, então vá uhum. lá e descubra. Entendi. Da mesma forma que você chegar lá e tirar um percentual ruim, às vezes as pessoas não gostam de fazer questão porque vai tirar um percentual ruim. Isso aí eu digo que é a maior burrice que você pode cometer. Por quê? Porque você está tendo uma consultoria grátis com as questões para lhe mostrar o que você não sabe. Você errou, acertou 70%, Gostei. errou 30%. Esses 30% aqui vão lhe dizer muita coisa, vão ser muito mais úteis do que os 70% que você acertou. Porque esses 70% que você acertou, provavelmente no dia da prova você acertaria também. Mas esses 30 que vão lhe dar a sua consultoria grátis aí, para você saber se você Gostei, está viu? bem. Fazer questões, né? Fazer e corrigir é você ter uma consultoria grátis, né? Isso aí é novo. É Gostei, uma gostei dessa consultoria grátis, definição. pô. Benedito, eu sempre falo aqui para os nossos alunos mentorados, né, que estão muito, sua maioria focados no Cefaz RN, que a ferramenta que eles vão mais utilizar nesse ano de preparação é o banco de questões, né? Que a gente, É, seja aqui concurso, seja TEC. Isso corrobora o que você falou. Agora, assim, eu sempre disse que eles vão usar mais o banco de questões, mas, assim, eu não não. pensava que era 90% do banco de questões, tá vendo, pessoal? noventa por Porque cento o- hoje em dia, cara, é muito profissionalizado o estudo para concurso. Você tem que prestar atenção Uhum. nesse aspecto. É um buraco bem fundo, onde tem muita gente dedicando muitas horas das melhores formas possíveis. As questões são, eu acho que é o suprassumo do seu estudo vão ser as questões. Você vai ter uma base teórica ali, é, suficiente para você encarar as questões. Para mim, o negócio é esse: fazer uma base teórica suficiente apenas. Não quero virar um doutrinador, eu quero ter uma base teórica suficiente para eu conseguir encarar as questões das bancas e me Uhum. sair minimamente decente, entendeu? Aí o decente é o quê? Sei lá, 50, 60% que você entendeu, você foi lá e fez as questões, acertou 50, 60%, significa que você entendeu os 50, 60% mais ou menos daquele material. E os outros 40, você vai aprender agora nas questões. Vai ler o Uhum. comentário, vai favoritar, vai refazer as erradas Uhum. e vai fazer isso até você chegar num ponto que você bate o Veja. olho e já sei a Uhum. resposta. Exato, você começa a ler o comando da questão e você já sabe o final, né? De tanto que você Já sei o memorizou. final, já. Me Isso. fale se isso aí não é estudo reverso puro, puro. Você está aprendendo pelas questões, aprendendo uma Tá? Uma boa consultoria. parte. É isso, uma boa parte você vai aprender nas questões. Tipo assim, não é que você vai só aprender nas questões, você vai relembrar o que você viu na parte teórica e vai aprender coisas novas que não tinha na parte teórica, porque o material teórico não consegue abordar tudo que vai ser cobrado nas Uhum, questões. Então, as questões vão lhe uhum, mostrar, além de serem uma boa forma de você revisar o que você viu, você vai aprender coisas novas ali. uhum. Então, para mim, as questões são o suprassumo do estudo hoje em dia. Supra-sumo do estudo, é o sumo, né? É o que mais importa, até porque as bancas já selecionam os tópicos que são importantes e eles se repetem, não tem jeito, não tem jeito, se repete. Ó, a gente tem várias perguntas aqui, eu preciso daqui a pouquinho abrir, pessoal, mas vamos lá. Considerando a sua melhor aprovação, que foi em dezembro do ano passado, ISS Cuiabá 01, alguma coisa especial, você diz, cara, isso aqui foi a iluminação que me fez ser 01. Tudo bem, foi um acúmulo, foi experiência, mas tem alguma coisa que você pontuaria para você obter um rendimento de altíssima performance, alguma coisa diferente? Eu digo que seu 01 foi absolutamente sorte. Agora, chegar competitivo para brigar por vaga foi a somatória do trabalho que eu venho fazendo ao longo desse tempo.
Porque assim, o 01 significa o quê? Significa que aquelas duas questões que você ficou entre duas alternativas, você foi lá e marcou a correta, e o seu concorrente não. Entendeu? Essa Hum, é a diferença do 01, do 02, do 03, que as notas ficam muito próximas ali. Mas entrar uhum. brigando por uma vaga, aí isso aí foi o estudo consistente ao longo do tempo. Foi, Porque eu entrei foi. sabendo que eu ia brigar. Mas agora, por exemplo, Uhum. eu fiquei em dúvida, assim, eu não errei em nenhuma questão que eu soubesse, entendeu? Se eu sabia a questão, eu acertei todas, porque às vezes você, mesmo sabendo aquele conteúdo, você se embanana lá na hora da prova e erra questões. Eu não errei Uhum. absolutamente nenhuma, eu fiz uma execução perfeita da prova, entendeu? Então, somado a isso, sei lá, os meus concorrentes não terem feito a melhor prova deles, talvez, isso me resultou 0-1. Mas agora, chegar lá brigando por vaga para entrar em uma das vagas, isso aí foi o acúmulo do trabalho que eu vim colocando, entendeu? A semeadura, né? Plantou demais e uma hora. Você trabalha o máximo possível para depender o mínimo possível da sorte. A sorte sempre vai Uhum. ter ali. Você vai chutar uma questão, vai acertar, mas Uhum. assim, de 225 pontos ali, a sorte me deu uns 5 pontos, entendeu? O resto Quanto, foi trabalho duro. quanto mais você estuda, menos você precisa da sorte, mais ou menos isso, né? Isso, Mais ou menos isso. isso. Vamos lá, pessoal. Muita pergunta aqui, Benedito. Deixa eu começar aqui. Vamos lá, algumas perguntinhas. Vamos lá, aqui, ó. Perguntaram aqui, ó. Até perguntaram aqui, qual desses concursos que eu falei, Cefaz RN e Cefaz Paraná, se você está interessado. Antes que ele responda, eu conversei com ele aqui, com o Benedito, ele me falou de algumas vantagens lá do ISS Cuiabá, né? Além dele vai ser Uhum. auditor do município, morar na capital, tem uma remuneração fantástica, inclusive umas verbas indenizatórias que são por fora do teto, assim, que eu disse para ele muito bom que ele me falou, e eu disse, rapaz, você, até pensando aqui nos nossos alunos, eu disse, ó, você não precisa nem fazer o Cefaz RN. Com as vantagens que você vai ter lá em Cuiabá, meu amigo, não precisa. Mas realmente falando sério, né? Mas enfim, você pretende fazer esse concurso desse ano aí, É, Piauí, Goiás, RN, qual é que você pretende fazer? vou fazer só PI e RN, só para ter mais opções de ficar aqui pertinho de casa, né? Opções, nem que eu não venha, mas eu gostaria de ter algumas opções, se eu passasse, né? Uhum. Piauí e Rio Grande do Norte, né? É, Exatamente. Mas Rio Grande do Norte eu acho que você não precisa fazer, não, porque o seu ISS Cuiabá tá muito top, rapaz, muito top, muito top. Brincadeira, brincadeira, viu? Vamos lá, seja bem-vindo e o certame tem que escolher os melhores mesmo, mas com certeza, falando sério, quando eu passei para o ISS Fortaleza, eu fiquei muito tentado a ficar lá em Fortaleza, porque é capital, né, e tudo mais. Eu passei aqui no estado, fui trabalhar na divisa, no interior, etc. Mas, assim, as vantagens lá de Cuiabá que você me falou realmente são muito, muito. lá é pesado, viu, Diego? A remuneração lá é Aham. pesada. Vamos lá. Olha só, aqui tem uma perguntinha para você. Aqui tem o nome dele, é o celular, Xiaomi, né? Aquela marca de celular. Vamos lá. Poderia perguntar como ele organiza e fazia as revisões. Como é que você fazia as revisões? E, Ah, após ter questões erradas, costumava refazer as questões erradas? Diga aí, muito boa pergunta. sim, nas revisões, quando eu estava vendo a matéria pela primeira vez, uma matéria, eu tentei algumas formas de revisões, vi que não estava legal, tipo, eu tentei aquela 24, 730, achei muito ruim, aí tentei, sei lá, fazer no instinto mesmo, revisões, não deu certo também. A forma que eu achei que funcionou para mim foi a forma mais simples possível. Assim, a simplicidade às vezes é o mais difícil você conseguir fazer. As coisas simples e funcionar. Como é que eu Uhum. fazia? Eu basicamente lia o PDF, fazia as questões ímpares, lia o próximo, fazia as questões ímpares, lia o próximo, fazia as questões ímpares. Quando eu avançasse três, antes de eu começar o quarto, eu voltava no primeiro e fazia as questões pares. Aí eu li o quarto, fazia as questões ímpares, depois voltava no segundo, fazia as questões pares. Eu ia indo, mas eu avançava um e voltava para revisar um por meio das questões que eu não tinha feito, que no caso eram as questões pares. Complementares. Interessante. Isso. Eu Interessante. fazia, por exemplo, 70 questões na aula um, fazia 35, aí seguia para a aula 2, aí 35, aula 3, 35. Aí antes de ir para a aula 4, eu voltava na aula um e fazia as 35 que faltavam. Aí Aí você. eu ia para a aula 4. Aí eu fui fazendo isso, aí quando chegava assim mais ou menos na metade
do curso completo, né? Cheguei na metade. Por exemplo, 10 aulas, eu cheguei na aula 5. Aí eu fazia o quê? Fazia só as questões erradas que eu errei nessa primeira Uhum. passada, né? Por todas elas. Fazia Certo, as erradas. entendi. Aí depois seguia na mesma toada, né? Avançava Entendi. uma, voltava para revisar um. Aí cheguei no Não, final do curso, de novo, voltava fazendo as erradas. Aí, a partir do momento que eu terminei o curso, ia para o Tec Questões e mais questões. bacana. Eu entendi que você sempre você seguia a meta, seguia o seu roteiro e voltava, né? Coincidência Uhum. não, né? Não é por acaso que na mentoria fiscal a gente tem um cronograma, eu acho que você chegou a ver, que 60, com 60 metas, inclusive esse cronograma, eu digo que é o personal trainer, ali vai estar toda a orientação, faça assim, faça isso, tal. Mas a gente tem, Benedito, lá no cronograma, 5 metas em que a gente propõe qual o assunto, qual a disciplina, quanto tempo, como é o estudo teórico, como é a memorização, qual é o filtro, mas depois de 5 metas, aí a gente tem a meta seguinte, a sexta meta, que é uma meta de revisão, necessariamente em que a gente indica que o nosso aluno ele tem um caderno de erros e ele vá escrevendo durante as 5 metas ali, anotando a questão que ele errou, anotando a disciplina, a data e também, por exemplo, a norma. Se for uma norma nova que ele não memorizou, um princípio, ele tem que anotar no caderno. Por quê? Depois de 5 metas, na sexta meta, ele tem que necessariamente, na sexta meta, olhar para o caderno e fazer a revisão daquilo que não fixou, daquilo que é novo, daquilo que ele errou. E depois ele segue mais 5 metas, aí no nova revisão, mais 5 metas, nova revisão. Ao final das 60 metas que a gente propõe, ele vai ter feito 10 revisões, 10 revisões. Aí vai fixar, e aí a ideia é que ele retome o ciclo, pelo menos 2 ou 3 vezes até a prova do Cefaz RN, entendeu? Para fixar a importância de revisão, viu? Benedito, já estão aqui, ó. Esse rapaz bem novo, centrado, merece meu respeito. Realmente, cara bem maduro, bem novinho aí, mas cheio né, ensinamentos bacana. Foco, consistência, mínimo de 3 horas. Deixa eu ver outra perguntinha aqui para você. Antes de a gente seguir aqui, ó. Pegar exercícios, provas anteriores. Ela está perguntando aqui qual a remuneração do ISS Cuiabá. Peraí, qual a sua plataforma de estudo? Benedito, a gente tem a mentoria, né, com todo o cronograma, com aulas, também tem curso de legislação, mas a gente sugere, claro, precisa de um banco de questões aí, ou TEC ou que concurso, né? Assim, ambos são muito bons, mas você prefere, já vi que sua preferência é pelo TEC concurso. É verdade isso? Sem dúvida, né? Para mim, o melhor investimento, sem dúvida, da área fiscal é o Tec Concurso. E eu não ganho nada para falar isso daí. É porque eu acho Aham, de verdade. Eu acho de verdade. entendi. Tanto é Aham. que a gente fez um esqueminha do ISS Cuiabá. Dos 70 Uhum. primeiros, 65 usavam o TEC. Ou seja, basicamente Eita. o suprassumo da área fiscal está lá no fórum do TEC, entendeu? Além das questões, você tem justamente É. os fóruns com as pessoas tirando dúvidas, respondendo, e todo Uhum. mundo ali é monstro, entendeu? Com várias aprovações Aham. nas costas. Os meus amigos Uhum. do grupo que eu montei para o ISS Cuiabá, conheci lá no TEC, tudinho Uhum. são muito bons. Por isso que É verdade. é a minha plataforma favorita. Nossos alunos estão realmente muitos, ou já tem TEC, ou estão largando o concurso e realmente ficando no TEC. É um pouquinho mais caro, mas vale a pena, com certeza. É um banco de questões imenso, né? Super atualizado. Olha só, outra perguntinha aqui para você. Você identifica alguma distração que, pô, isso atrapalha, o pessoal às vezes. Assim, o mais lembrado é o celular, mas tem alguma coisinha mais que você acha que isso aqui atrapalha na preparação, isso aqui você deve evitar? Cara, assim, às vezes você pode acabar divagando demais na hora de estudar, Hum. né? Ou fica pensando mil e um cenários, tá? Será que dá isso aqui? Será que eu tô fazendo correto? Será que se eu Ansiedade, né? Um vou pouco de conseguir algum ansiedade. dia? Ansiedade. Aí eu tentava me livrar disso e não, vou sentar aqui e executar o que eu planejei e confiar no que eu planejei. Sentar e executar. Como Tem é um que pouco você vê, técnico, eu não tenho. como é que você vencia a ansiedade, então? Como é que você focando mesmo? Como é que era? Rapaz, assim, ansiedade é um negócio difícil de comentar, porque cada pessoa tem sua realidade, né? Mas aqui eu tinha muita era necessidade, entendeu? Então eu não podia perder tempo, não. Tinha muita necessidade aqui Bacana, de bacana. passar. Aqui a mãe ganhava só, tipo, em 2019, quando eu comecei a estudar, era R$ 700 para nós dois. Aí, meu filho, não tem Uhum. ansiedade que dure. Você O cara sabia tem que que dar o jeito precisa. de passar. Com certeza, bacana demais. Agora, Benedito, uma coisa que com certeza o pessoal está querendo saber, ferramentas, né? Ferramentas, hoje, de vários anos para cá, tem muita tecnologia envolvida, até hoje o pessoal está fazendo provas com inteligência artificial, flashcards, tem sites só para você montar sua rotina e estatísticas de estudo, horas de estudo.
vamos falar de ferramentas, né? Três ferramentas aí que você acha, além do banco de questões, que isso a gente concorda é a mais importante, mais duas ou três ferramentas que você utilizou, que você recomenda e como é que elas lhe ajudaram. Vamos lá. Eu organizei meu estudo todinho no Notion, fiz um templatezinho no Notion que eu lançava Notion. todas as Notion, eu lançava tudo que eu ia fazer no pós-edital ou no pré-edital para cada matéria e ele me mostrava de forma bonitinha só o que eu ia fazer naquela semana, né? Eu dava o input de tudo que eu ia fazer da primeira à última semana do pós em cada matéria e lá na página inicial ficava só o que eu ia fazer naquela primeira semana. Depois, quando eu trocasse semana, ficava só o que eu ia fazer na segunda semana. Foi isso que eu usei para me Uhum. organizar e recomendo bastante. Aí, segundo, eu usei o Anki na reta final, que foi para fazer flashcards e memorizar a legislação tributária. Que a legislação tributária é um pouco massiva, meio chata a leitura, e eu gostava de fazer card Isso. das partes mais decoradas e chegar lá no final, reproduzir o que eu tinha decorado e acabou. Fiz a prova, acertei tudo lá e pronto, acabou. Aí, outra coisa que eu usei mais para o final da preparação do estudo, e foi agora o ChatGPT que eu usava para, basicamente, usar para exatas, para me explicar Uhum. coisas que eu, assim, não tinha entendido, a resposta do professor, não tinha comentado lá, aí ele Uhum. explicava as contas como eram feitas, e me explicava a redação jurídica, né? Que, tipo, você tem na lei lá um parágrafo, um artigo, um inciso que a redação é um pouco confusa, e você não consegue assimilar o que está ali direito, eu pegava, jogava lá e pedia para ele me explicar com um exemplo. Pronto. Uhum. E na Você reta usava final, o o chat flashcard, GPT gratuito ou pago? gratuito, sempre gratuito. Gratuito. Aí, Uhum. aí eu peguei e fiz uns comandozinhos, aprendi a mexer no chat GPT, fiz uns promptzinhos e ele gerava os flashcards da lei automaticamente para mim. Eu jogava só a lei lá, ele ia gerando muitos flashcards de certo e errado dos artigos lá, só para me ajudar a decorar, já que não tinha questão daquilo ali. E eu gostava, e eu aprendo muito por questão, então eu decidi que o GPT ia fazer para mim aquelas questões ali de certo e errado, eu joguei no Anki, fui lá e decorei tudo. Então, É, basicamente, eu usei o GPT para alguns tópicos, usei o Anki e usei o Notion. As três coisas diferentes que eu usei foi essa daí. O resto foi questão em PDF, acabou. Benedito, se você puder, no chat, você escreve o nome é um Notion, chat GPT, você pode escrever, pessoal, porque tem gente perguntando, porque às vezes a internet, a conexão atrapalha, não consegue ouvir bem. Se você puder, botar ou senão Então, depois tá. você Alguém botou. manda, tá O aí, Xiaomi aí botou Notion, Notion, Anki e Blank, ChatGPT. Pronto. certo, Notion, todos gratuitos, todos gratuitos. Então você pesquisa no Todos Google, 100% gratuito. vai ser o Só que o cadastrozinho. Notion, ele vai te dar uma plataforma totalmente vazia e você teria que montar seu template, né? No caso, eu Uhum. aprendi a mexer e montei o meu. Uhum. Ah, beleza. Não, no final até vou pedir para você deixar, vai deixar seu Instagram, seu telefone, se você quiser, porque você exatamente já tem esses templates, né, que você já está até comercializando, você está para ajudar as pessoas, você, sem problema nenhum, no final você vai dizer onde é que o pessoal vai seguir você e achar para poder, quem quiser, de repente, utilizar essas ferramentas que você personalizou, né, para aprovação. Beleza. Mais uma coisa, Benedito. Até aqui a nossa aluna Érica falou assim, ó, Benedito é gênio, é desenrolar, Beatriz, né? E Nada, pô. Érica falou assim, Benedito, ele é abençoado até no nome, né? Bendito, né? Benedito, né? Você é Foi, abençoado. foi por causa do Santo, o São Benedito, que eu ganhei esse nome. Ah, tá certo, É, beleza, coisa boa. Meu amigo, vamos lá. Pós-edital, né? Geralmente 3 meses, 4 meses, assim, alguma sim. indicação, alguma rotina, alguma ferramenta não, né? Na sua rotina de estudo, o que é que vale mesmo no pós-edital? Diga aí, pessoal. No pós-edital, cara, assim, não tem como fugir, muitas questões, mas muitas questões da sua banca direcionada. O objetivo ali é você tentar dominar o máximo possível o histórico de cobrança da sua banca, para ver como é que ela cobra, para ver os padrões de cobrança, para ver tópicos que ela cobra insistentemente, tópicos que ela deixa mais de lado. Eu, assim, se eu colocar no meu TEC aqui, 2024 a 2014, FGV, Direito Tributário, não existe uma questão que eu não tenha resolvido, entendeu? Então, eu Uhum, sabia de qual está tirado o que tinha caído, o que ela tinha cobrado, e basicamente aquilo ali foi se tornando automático, entendeu? Cheguei na hora da uhum, prova, eu li o enunciado lá, pô, isso aqui eu vi antes. As coisas uhum, que não tinham histórico de questão, ou seja, as coisas que foram inéditas em Cuiabá, caíram pela primeira vez, você, tendo um domínio do histórico da sua banca, você consegue fazer inferências melhores do que seus concorrentes. Você consegue, pô,
Isso aqui, eu acho que o examinador quis me levar para esse ponto aqui, que eu soubesse esse ponto aqui. Então, essa alternativa aqui está melhor. Então, você consegue, além de, por óbvio, acertar as questões que você já viu antes, que caíram de forma parecida, você consegue fazer inferências melhor. Então, meu pós-edital é baseado em dominar como a banca cobra aquelas questões, Aí tentar você ir o mais fecha, fundo que eu puder nos uhum, históricos. aí você fecha Por realmente, óbvio, tem matérias que você vai, por óbvio, tem matérias que você vai conseguir mais longe no histórico e tem matérias que você não vai conseguir tão longe no histórico. Por exemplo, uhum, direito constitucional, se eu botar direitos e deveres sociais. uhum, Se eu botar de 2023 de 2024 a 2022, eu já vou ter lá umas 400 questões. Não vai dar para eu ir muito longe naquela história. Agora, aham, direito tributário, que é uma matéria que vale muito, aí vale a pena você investir e ir um pouco mais longe no histórico, contabilidade, a matéria mais importante, vale a pena você ir mais. Nas matérias que uhum, valem menos, você vai tentar conhecer o histórico, mas você não vai conseguir ir tão longe. aham. Ó, aqui o Xiaomi, né? Xiaomi perguntou aqui se você fazia anotações dos comentários das correções lá do técnico, se você pegava as correções serráveis, você salvava aquele comentário para rever, e também você já respondeu como você usa o chat GPT, né? Você disse que joga a lei, né? Uma lei, um regulamento lá, e ele gera os flashcards, foi assim que você falou, né? O chat Isso. GPT. Gera É os cards para poderoso, mim. né? Aí, é muito bom. Aquele ali é brabo. Aí Uhum. na questão eu tinha meus resumos, eu fiz meus resumos próprios, eu jogava no Uhum. Word mesmo, no Google Docs aqui, e Uhum. depois eu centralizei tudo no Notion. Tanto o planejamento como a execução, resumo, tá tudo lá no meu Notion. Mas o que é que eu Uhum. fazia? Eu não recomendo você fazer resumo na sua primeira passada pela matéria, na sua primeira contato com a disciplina, porque você não tem maturidade suficiente para saber o que precisa estar no resumo. Se você Uhum. vai colocar lá, se você vai ver tributário pela primeira vez, você vai com certeza jogar lá no seu resumo o que é o conceito de tributo, toda a prestação pecuniária, não sei o que lá que tem no CTN. Você vai jogar aquilo ali no seu resumo. Mas você vai Uhum. perceber que aquilo é uma definição que vai ficar muito básica para você. Então, não recomendo você colocar no seu resumo na sua primeira Uhum. leitura. O que é que eu fazia? Eu gostava de ter um pouco mais de maturidade na disciplina até construir meu resumo. Eu, basicamente, lia, fazia as questões, e depois que eu desse um giro na matéria pelo técnico concurso, de cabo a rabo, aí eu me sentia com um pouco mais de maturidade para decidir, ó, isso aqui Uhum. vale a pena estar no meu resumo, isso aqui eu estou esquecendo muito, Uhum. isso aqui já está batido para mim, não precisa estar no meu resumo. Essa maturidade eu não Uhum. teria se eu tivesse começado a fazer logo do início. Uhum. Bacana. Benedito, eu sempre falo, Benedito, para os nossos alunos que eles têm um cronograma que realmente é o personal trainer, né? É o guia mesmo, a mentoria, o coração da mentoria, eu acho que é o cronograma. E eu falo o seguinte, que alguns alunos, alguns são iniciantes na área fiscal, alguns, né? E eu falo assim, faz sentido eles confiarem no cronograma e seguir obedecendo a quantidade de disciplinas e o tempo, e seguir as metas, por quê? Ele vai sofrer muito na primeira passada. E você falou, na primeira passada ele vai sofrer, somente se estiver vendo pela primeira vez. Mas, quando ele fizer a reciclagem, quando ele reiniciar as metas pela segunda vez, aí vai ser mais suave, aí ele já vai ter base, aí ele já vai ter mais consciência, vai ter mais clareza, e aí vai poder, inclusive, fazer seus resumos, né? Imagina a terceira passada no cronograma, né? Que é o ideal é que a gente faça 3 passadas nesse cronograma, em que a previsão é que o nosso cronograma, Benedito, o nosso aluno, ele finalize no mínimo em 60 dias e no máximo em 80 dias. E aí, com certeza, a gente acredita que ele vai conseguir fazer pelo menos 2 ou 3 passadas. Imagina a terceira passada nesse cronograma, né? Já realmente tendo aprendido com os erros, tendo refeito as questões, tendo lido aquelas normas 5, 6, 7 vezes. Imagina a clareza que vai ser a terceira passada. Então, assim, é paciência, é você construir, né, e sedimentando esse conhecimento, porque isso, com o tempo, vai fazendo cada vez mais sentido, você vai se sentindo cada vez mais seguro e pronto para ser aprovado. É mais ou menos aqui, de acordo com o que o Benedito falou também, né, que dele, exatamente depois da segunda ou terceira vez na disciplina, é capaz até de construir um resumo bacana. Benedito, não para aqui de perguntas aqui, ó. Perguntaram aqui se você já usou o guia do Andretti, né? Gente boa, Andretti, meu amigo lá Já onde tem usei sim, usei para Alagoas. Hum, usei para Mato Grosso e para o ISS Fortaleza. Foi um período uhum, que eu estava um pouco tempo, aí então eu sim, decidi sim. terceirizar as questões para o André e eu consegui focar só em algumas matérias específicas
que eu mesmo Sim. fiz para mim. Eu mesmo fiz meus Certo. cadernos e algumas, e É. a uma parte eu terceirizei para fazer as que ele selecionou lá. Ele também é Mas muito esse é conectado bom. muito conectado com o Tech, né, Andretti, né? As questões são no TEC. As questões deles são no Ah, TEC. Aí ele dá o é, guia, é. dá as instruções, divide as questõezinhas bonitinhas lá e Sim, faz para sim. você. Só que eu nunca recomendo, ah, assim, num pós-edital da vida, se você já é mais experiente, não recomendo terceirizar 100%. Porque sempre tem aqueles ajustes finos que você mesmo tem que fazer. Porque você é a melhor Uhum. pessoa para dizer o que você é bom e o que você é ruim. Então, Sim. você tem que ter um ajuste finozinho próprio no pós-edital, para você Olha, é o que conseguir eu falo. É o bater que eu nas falo. dificuldades. Se você seguir o cronograma duas, na terceira vez você vai ter consciência, você mesmo vai saber, inclusive, o que pular, né? Muita gente, pessoal, essa parte aqui do estudo teórico eu posso pular, aí eu digo, ó, tenta, pelo menos a primeira vez, ser fiel ali, respeitar os tempos. Não adianta você ficar um dia todo em tributário se você tem constitucional, direito financeiro, né? Se você tem raciocínio lógico, se você tem legislação tributária, processo. Então, assim, é respeitar, amadurecer aí na primeira passagem e depois você vai ser capaz, como você disse, de você mesmo fazer os seus ajustes, de acordo até você vai ficar tão familiar com as questões, passando pelos filtros, né? Aquilo que você falou, a parte de questões é a parte mais importante. Eu digo para os nossos alunos, ó, o que vocês devem mais utilizar é o banco de questões. E aí você vai criando consciência, vai vendo os erros, né? Muito, muito legal. O pessoal está gostando muito aqui, viu, Benedito, suas explicações, suas ferramentas. Deixa eu ver o que mais aqui. Agora tem uma pergunta aqui cabeluda, meu irmão. Eu sei que você é engenheiro, mas vamos lá. Ó, Érica, né? Érica está sempre bem ativa, sempre entrando em contato com a gente, está muito focada no concurso da Cefaz, e ela está perguntando aqui, ó, como Benedito estudou TI? Como é que ele estuda? Como é que TI, faz parte da TI, meu irmão? O cara é contador, o cara, cara é administrador de empresa, o cara, poxa, como é que ele vai estudar TI? Fala aí. eu acho que assim, TI, a matéria que você precisa só de uma pequena base teórica mínima para conseguir ir para as questões, porque é as questões que vão te dizer a maior parte das coisas que você precisa saber. Porque Volta assim, para as questões. se você ficar amarrado assim no curso de TI, por exemplo, eu dou um exemplo muito simples, muito simples. Geralmente cai uma parte em TI chamada PMBOK, né? Que é um negócio gigantesco. Na parte de gestão de TI que tem PMBOK. Hum, O hum, PMBOK, ele tem 600 páginas. O PMBOK tem 600 páginas. Como é que um curso de 80, 90 páginas de TI que o seu professor fez lá sobre PMBOK vai é, abranger todo aquele conteúdo ali que o guia hum, tem 600 páginas? Então, basicamente, o que você vai fazer? Ter uma noção mínima ali hum, do conteúdo e partir para as questões para ver o que, é que a banca está cobrando. Se hum, ele cobrou três questões da página 3 do guia sobre o mesmo tópico, significa que aquilo ali para o examinador é muito importante e você vai precisar saber daquilo ali provavelmente. Então, como TI é um assunto gigantesco, muito grande, a maior parte do seu conhecimento vai vir justamente das questões. Tem bateria de questões ali que eu faço pela primeira vez de TI, acerto 40%, quase a estatística. Acerto quase a estatística de chutar aleatório. Só que você errou. Na próxima bateria sobre aquele mesmo tempo, você já tem um pouco mais de conhecimento, se você fez a questão da forma correta, se você extraiu informações da questão que você não sabia antes, numa próxima bateria sobre aquele tema, você já vai estar mais safo, já vai saber mais ou menos o caminho das pedras, né? Ou isso aqui já foi cobrado antes, eu posso ter esquecido, mas eu sei que esse tópico aqui já foi cobrado antes e está sendo cobrado de novo, então provavelmente hum, numa questão futura, se ele abordar esse ponto aqui, vai ser essa coisinha aqui que ele vai cobrar. Você vai refazendo, vai fazendo mais questões diferentes, mais questões inéditas sobre aquele tópico para você e vai ficando familiarizado. Basicamente, TI é uma das matérias que você mais vai precisar do banco de questões, entendeu? É Então, assim, é um dos diferentes. mais uma vez, aprender com as Sempre, questões. sempre, sempre retorna para as questões. Não tem o que fazer. Porque, assim, TI Hum, vai ser difícil para você, vai ser difícil para mim. hum, Só assim, como você vai lidar com essa dificuldade é o diferente. Por exemplo, tem um tópico que é horrível para você. O que é que hum, geralmente faz? Não só em TI, pode ser em matemática, pode ser em português, pode ser aqueles tópicos que são tão terríveis para você que você acerta muito pouco. O que é que geralmente eu faço? hum. Eu lá no TEC, uso um filtro que tem lá, e você pode filtrar pela dificuldade das questões. Então eu Isso. filtro as muito fáceis e filtro as fáceis primeiro. Por quê? Porque caso dê ruim,
eu quero me garantir pelo menos num conteúdo básico. Se vier um conteúdo básico, meu concorrente vai acertar, eu tenho que acertar também. Então, eu filtro primeiro fáceis, muito fácil. Conseguir uma base mínima ali, conseguir já entender, já que as questões são mais fáceis, conseguir entender, Uhum, conseguir acertar algumas, conseguir aprender com uhum, os comentários. Aí, numa próxima passada seguinte, eu boto as médias, boto a algum difícil, mas no início eu uhum, quero primeiro me safar com as fáceis e com as médias. Por exemplo, um tópico que é sempre muito difícil é a matéria de português para a banca FGV. Ela é conhecida por fazer provas muito difíceis dessa matéria. O que é que eu fiz? Fiz só as questões fáceis, e fiz as questões muito fáceis e fiz as médias dessas porque eu sabia que era difícil, era muito difícil, eu ia errar, mas meu concorrente ia errar também. Eu não preciso tirar um notão, eu preciso tirar uma nota maior que a dele, entendeu? Então, eu uhum. basicamente foquei nessa parte. Cuiabá veio uma prova média para fácil, eu fui lá e acertei todas as questões, porque eu já estava familiarizado com aquele nível ali de cobrança, entendeu? Uhum. Entendi. E basicamente é o que eu indico para as matérias difíceis, exato. Ah, eu tenho muita dificuldade em estatística aqui, sei lá, regressão linear, tenho muita dificuldade. Faz primeiro só as questões fáceis, tenta aprender primeiro com Uhum. essas questões, depois você filtra lá Uhum. pelas muito fáceis, depois pelas médias, É vai boa, viu, construindo Benedito? conhecimento em camadas. Essa técnica de usar o filtro para começar pelas questões fáceis, muito fáceis, é bacana isso aí. Bacana. A gente até nos filtros, a gente lá do TEC, às vezes a gente utilizou o grau de dificuldade. Mas o que funciona é que você, quando você começa a acertar, nem que sejam as questões fáceis, aquilo vai lhe dando uma sensação boa de recompensa, e isso vai fazendo você continuar, né? Você vai tendo pequenas recompensas e vai lhe estimulando para continuar para questões médias, difíceis, do que você se decepcionar, pegar logo as questões ali alto nível, aí não Eu acerta. digo que quando você tem muita dificuldade num tópico, você tem que construir o conhecimento em camadas. Vai pelas camadas mais fáceis. Camadas. Bacana, Fez bacana. as camadas mais fáceis, vai para uma dificuldade Aham, média. Aí aham. viu que a difícil é muito difícil, talvez, dependendo da matéria que vai lá pouco, você ter só as médias e as fáceis, já lhe resolve o seu problema. Você vai chegar lá 10 Uhum. questões na prova, você acertou Sim. 7, acabou, É, acabou. ainda mais, Benedito, ainda mais para matérias complicadas, que, por exemplo, a gente, no nosso cronograma, a gente ainda não incluiu, a gente ainda está avaliando, não incluiu, por exemplo, estatística, né, e matemática financeira para a Cefaz RN, porque nunca caiu para a gente aqui, os 5 concursos anteriores nunca cobraram isso aí. Então, a gente, por enquanto, não, a gente não está com essas disciplinas no cronograma. Mas se a gente sentir, né, de repente, que vai ser cobrado, a gente vai adaptar o cronograma, ou mesmo o pós-edital, e aí uma boa estratégia são disciplinas que vão cair ali minimamente, se cair, coisa de 2, 3%, 4%, e aí você vai, por exemplo, se garantir nas questões muito fáceis ou fáceis ali, para não zerar, né, de repente, e aí. Porque se vier uma questão de estatística, você não sabe nada de estatística, certo? Por exemplo, dou um exemplo que você não saiba nada de estatística, você vai para a prova sem saber nada de estatística. Aí vai lá, são 5 questões, cai 3 muito fácil. O seu concorrente vai acertar, que viu estatística, porque são muito fáceis. Ou seja, ele já está 3 pontos na sua frente já. Você já entrou na prova com 3 pontos a menos. Entendeu? As questões muito fáceis da matéria você tem que pegar, não vai ter como. Outra coisa, Benedito, outra pergunta aqui, bem, eu quero ver sua opinião. Eu sempre achei muito importante, e eu tenho um testemunho de que um pequeno grupo de estudo, principalmente no pós-edital, ele ajuda muito para você exatamente criar uma energia, criar uma rotina, um hábito que você às vezes sozinho não consegue. Eu mesmo, nossos alunos sabem, e eu tive um parceiro de estudo muito forte no pós-edital da Cefaz, né? Esse meu parceiro, ele passou em 13º, eram 50 vagas, eu passei em 29º, e o que é que a gente fazia? Ele trabalhava de 8 ele era contador, analista, dos Correios, trabalhava de 8 às 18, né? E a gente fazia o cursinho de 7 da noite às 10. Então, assim, o cara não tinha tempo para estudar. A minha rotina era um pouco melhor, eu trabalhava 6 horas, trabalhava no tribunal, de 11 às 5, mas esse cara trabalhava o dia todo. E o que é que como é que funcionou esse grupo? Essa parceria. A gente, depois da aula, 10 da noite, 10 e meia, a gente ia para cá, a gente se juntava, né, para fazer o quê? Simulados, questões e memorização, leitura de lei seca. A gente fazia junto, 10 e meia da noite até 12 e meia, uma da manhã. E aí seguramos essa rotina por 100 dias no pós-edital, né? E, cara, isso fez total diferença. E eu digo assim, qual o papel do grupo? Porque se eu não tivesse esse pequeno grupo, éramos 3, né, na verdade. O que é que professor Gilson, o que é que Gilson, na época, né, estudante, o que é que eu ia fazer depois do cursinho, 10 horas da noite? Eu não ia ter energia. Acordei cedo, trabalhei, estudei.
Eu não ia ter energia para, de 10h30 da noite, eu ia no máximo aguentar uma horinha de estudo. Mas porque eu tinha um grupo de estudo, e aí, o grupo, pessoal, a gente utilizava o grupo, eu utilizava o grupo na hora do cansaço, na hora que eu não ia ser produtivo, e por ter um grupo, a gente conseguiu, estudava 3 horas, 2h30, 3 horas, todos os dias, a partir de 10h30 da noite. Então, assim, eu acho muito importante ter um grupo. O que é que você acha da importância de ter grupo? Você tinha grupo de estudo? Como é que funcionava, principalmente no pós-edital? O que é que você acha disso? A gente montou um grupo de estudo para o pós-edital de Cuiabá. Eu tive sorte de ser chamado, porque só tinha, por exemplo, eu era a única pessoa que não era auditor ainda no grupo, né? Consegui Uhum. passar depois da prova de Cuiabá. Ou só tinha fera ali. A gente simplesmente mandava questões muito bizarras que a gente tinha visto, que tinha dúvida, qualquer dúvida a gente mandava lá. A reforma tributária, cada um, na hora que estava estudando, a gente determinou a missão de que na hora que você estivesse estudando reforma tributária, você bolasse a questão mais safada que você pudesse pensar na hora, para pegar mesmo todo mundo. Então, cada um, na hora que ele estava estudando, ia mandando uma questão, essas questões mais assim, pegadinhas da pegadinha. Chegou na hora da prova, as questões da FGV ficaram até muito fáceis. A gente achou muito fácil aquela questão de tão que a gente bateu naquela A na, matéria. na, na matéria. Todo mundo mandando questão, todo mundo bolando Então pegadinhas sobre você a tinha, questão então que você tinha, você forçava a gente a estudar mais. Tipo assim, eu via que os meninos eram muito bons, eu precisava estudar mais, porque eu sabia que eles eram muito bons, eles iam fazer a mesma prova que eu. Então eu tinha que eu, estudar mais. Tanto é que no nosso grupo tem 9 pessoas, né? Então, 9 pessoas. É, a gente ficou com 4 pessoas entre os 7 primeiros. bacana, é um Da, grupo, da, em Cuiabá, muito bom que dos 7 primeiros, 4 pessoas do grupo estavam lá. Eu primeiro, o pois, Rashid o segundo, o Jonatas o sétimo e o Pedrinho o quinto. Então todo mundo ali aham, era muito monstro, muito monstro. é. Pois Então é, ajudou bastante. a gente concorda, né? Imagina, né? Como você já tinha bagagem, como você já tinha know-how, já tinha confiança, já tinha aprovações, mas mesmo assim o candidato aí de ponta, né? Ele tinha e praticava e utilizou um grupo de estudo no pós-edital. Então, realmente, nada diferente do que a gente fala, do que a gente acredita. Eu brinco, Bento, eu falo assim, pessoal, eu falo mesmo. Eu só passei no concurso dentro das vagas por causa do meu grupo. Eu falo sem vergonha mesmo, Eu sem provavelmente foi o mesmo aqui, provavelmente foi o mesmo. Eu achei que eu melhorei bastante quando eu comecei a ver pessoas, ser puxado por pessoas que eram melhores do que ser eu. puxada. E o que eu falo assim, o que eu digo para o pessoal é o seguinte, viu, Benedito? Não precisa necessariamente ser mais inteligente, até porque a inteligência é subjetiva. Mas tem que ser alguém que você olhe para ela e você veja que o cara está tão comprometido quanto você. O cara quer ser auditor tanto quanto você, um pouquinho mais. Porque aí a expiração, ela vale mais do que a inspiração, né? Certo? Então, eu sempre disse, e aí tá uma prova aí do Benedito, em primeiro lugar, e disse que o grupo fez diferença. Esse grupo era diariamente, você se reunia? Quantas vezes por semana, Benedito, esse teu grupo aí? Não, todo dia tinha mensagem lá de questões que a gente mandava para. Ó, essa Ah, questão aqui tá muito difícil, tem uma pegadinha, olhem aí, pessoal. ah, Aí, outra questão, questões inéditas que a gente mandava de reforma tributária, todo dia tinha alguma coisa lá. Então, ao sim. final do dia, eu sempre parava para ver as mensagens, que ia ter muita coisa boa ali, entendeu? Aí Uhum. eu Mas separava você as questões que tinha, eles tinham mandado. era um grupo de WhatsApp seleto, mas eu quero saber se vocês É, tinham reuniões, se um ou dois ou três, se vocês marcavam, se vocês chegavam a marcar. Não, não, não. A reunião, assim, tipo o que a gente tá Hum, tendo agora, não. Era só no grupo sim. mesmo, a gente, ó, mandava questão, ó, dizia por que que Uhum. achava que aquela questão estava mal feita, ou que É, o comentário do professor não estava bom, ou, assim, era gente muito boa mesmo que de eu alto senti que nível. eu dos meninos lá, eu fui o que menos estudei em pós de tal, em volume de horas, de tão pesado Uhum. que eles pegavam. Entendi. Mas eu noto, como você disse, que até para entrar nesse grupo foi difícil, você agradeceu que foi convidado. Então, assim, era um grupo já de muito comprometido, pessoas muito decididas, né? Focadas. Aí nem precisava fazer reunião, tipo a gente está fazendo aqui agora. Mas se você às vezes precisa, você está cansado, sua rotina é puxada. Você é um cara novo, 20 e poucos anos aí, mas o cara já está mais cansado da rotina de trabalho, filho, esposa. E aí, no final do dia, eu mesmo, Benedito, eu já era pai, eu casei muito cedo, tinha duas crianças aí, e eu, normalmente, se eu não tivesse esse cara para me puxar, bora, comprometido, eu não teria tido esse aumento no volume de estudo, né, porque eu tinha um grupo, então Eu realmente eu fica, preciso.
eu ficava com vergonha de ver a galera. Pô, a galera tá estudando mais que eu tenho que estudar mais. Tipo, Aham. o 02. O 02 foi o Rashid Árabe. Ele, Uhum. no faltando, tipo, 60 dias para a prova, 45 dias para a prova, ele teve um acidente de carro que ele Uhum. quase morreu. O carro dele virou uma lata de sardinha. Ele tava com costela quebrada, cervical todo enfaixado aqui. Aí, 24 horas depois do acidente, ele já tava resolvendo o ranking Foi. lá e mandando pra gente questão. Aí, pô, esse Aham. cabo aí tá todo ferrado, tá estudando, eu vou Não, ficar fazendo certeza. É qualquer modo, um pode. ambiente, né? Uma ambiência, um grupo de alto nível que vai levar você para cima, né? Eu até brinco assim, por exemplo, durante esse pós-edital, eu só tinha dois amigos, somente. Eu não tinha vida social, porque eu sabia que era só por 100 dias, né, pessoal? Porque se você Uhum. não tiver esses amigos focados, esse grupo, aí as pessoas vão chamar para quê? Para jogar bola, para ir no cinema, para ir na praia, para ir no bar, para ir para festa. Só vai lhe chamar para estudar quem está focado. Então você tem que ter esse grupo, né? Com certeza. Benedito, a gente já está aqui se caminhando, o pessoal gostou demais, vai ficar gravada, mas ainda tem algumas perguntinhas aqui, ó. Imagina, qual a importância para você num concurso como a Cefaz RN aqui, da disciplina de legislação tributária e processo? Deixa eu lhe falar logo como foi no curso da Cefaz aqui, ó. A disciplina de legislação tributária, que basicamente para nós, legislação foi cobrada legislação os três impostos estaduais, ICMS, PVA e TCD, e uma disciplina à parte chamada Processo Administrativo, o famoso RPAT, que é uma norma só. Então, são quatro normas aqui para nós, que elas deram, as duas disciplinas, né, que são quatro normas, deram 35% da prova, que era peso 3, né, peso 3. Então, qual a importância de um curso, né? Por exemplo, a gente oferece um curso de mentoria fiscal específico, com aulas teóricas e práticas de legislação tributária e processo. O que é que você acha? Você estudou muito lá, processo lá para o Cuiabá. Qual a importância de uma disciplina dessa num concurso de nível nacional, como vai ser o Cefaz RN e o Piauí? Cara, legislação, a matéria de legislação é indiscutivelmente é aquela matéria que você vai ter que tirar no mínimo por baixo 80%. Você vai ter que tirar no mínimo isso. Por quê? Porque a galera vai tirar isso. Você tem que sempre se basear com os seus concorrentes. Matéria que envolve leitura, decorar e reproduzir na hora da prova, a galera vai acertar. Não se engane. Ah, pode ser o tamanho que for, a galera vai acertar. Eu me lembro que no Mato Grosso, onde eu fiquei em quinto lugar na objetiva, a prova valiam, não valia tanto quanto outras matérias, que TI foi a mais importante, que eles queriam foco em TI lá, aí depois veio legislação tributária. Veio só tudo, veio IPVA, regulamento de IPVA, ITCD, regulamento de ITCD, ICMS, regulamento de ICMS, PAT, regulamento do PAT, ainda teve um regulamento do PAT, não sabia nem que tinha. Aí veio só tudo. Média da galera, 9 de 10, 10 de 10, 9 de 10, 10 de 10, todo mundo que passou Muito foi assim. afiado. Então, a matéria de legislação, que é decorar e, lá na prova, acertar a questão, Uhum. você vai ter que acertar. Não tem Uhum. outra. Não tem discussão. Matéria Memorização. desse nível aí, memorização, você vai acertar. Tem que acertar, porque a Repetição, né? galera vai acertar. Ela vai Uhum. acertar. Com Então, não certeza. tem, você vai ter que saber. Como você vai saber? Tá? Você vai fazer só lei seca, vai fazer um curso teórico bom, se vai fazer, sei lá, é, outro tipo de estudo, não sei. Mas você vai ter que acertar. Você vai ter que acertar. É indiscutível que você vai ter que acertar a legislação lá. A Uhum. legislação tributária municipal, por exemplo, acho que não teve um ali no top 10 que assentou menos de 9 de 10, entendeu? Uhum. Menos de 90%. Então, não, É, não tem o que fazer. Você vai ter que é. acertar. Benedito, me perguntaram aqui, ó, rapidamente, né, até porque já está um pouco avançado o nosso tempo, seu tempo aí também, se você, para base, se você usava aulas do Estratégia ou do Gran Curso. Ah, eu fiz tudo pela estratégia. E tudo que tinha lá, eu fui por lá. Porque, assim, quando eu comecei a Uhum. estudar, eu não tinha dinheiro nenhum. Aí lá eles tinham o programa Corujinha Social, que era para os pessoas de baixa renda. Você pagava um valor bem abaixo. Se você comprovasse que tinha, sei lá, Bolsa Família, Uhum. outros ajudas lá do governo. Aí eu fui lá, Uhum. comprovei, peguei o estratégia, estudei pela estratégia, minha base teórica com tudinho. Pronto, eu tô Bacana, feito. realmente é líder, né? Tem líder do mercado, aulas de todas as disciplinas, vários pacotes. Ó, perguntaram já mais de uma vez aqui se você fazia atividade, se durante esses estudos, essa preparação, você fazia atividade física aqui. Perguntaram já duas pessoas, Ah, Elvi e eu acho que Érica. Hã? fazia, eu vou pra academia umas 3, 4 vezes por semana, tendo pós, Ah, não tendo, eu tenho.
Eu vou. que dá um jeito, né? É até aquela pergunta que eu fiz, né? Além de estudar alguma coisa mais que você fazia, atividade física você acha bacana, né? Eu vou mais porque eu vou, eu levo minha mãe também. Se eu não for, ela não vai. Ela precisa ir porque ela tem uns problemas de saúde. Então, Ah, leva sua se eu mãe. não for, ela não vai, então eu tenho que ir. Então eu tenho que ir, é Ah, obrigatório eu ir. bacana, bacana. Vamos lá, mais três aqui para finalizar. Olha só, reforma tributária, né? Saiu a emenda constitucional no final de 2023. 2024 já teve o ISS Cuiabá, que cobrou para valer, inaugurou uma disciplina, a gente nunca tinha visto, Direito Tributário 2, né? Uhum. E aí, o que é que você diz aí para quem vai fazer essas provas agora do Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal, a importância de legislação tributária? Como é que o cara vai se dar bem aí nessa? O que é que ele tem que fazer para se dar bem nessa disciplina de reforma tributária, desculpa, da reforma tributária? Rapaz, faço um curso teórico, leio a lei, faço as questões que tem, faço as Uhum. questões inéditas. O TEC tem muita questão inédita de reforma tributária. Só antes de Uhum. ter a de Cuiabá, antes de sair a prova de Cuiabá, o TEC já tinha, tipo, 250 questões inéditas de reforma tributária, da emenda Uhum. constitucional. Entendi. Então faça questão, faça o seu curso Bacana. teórico, aprenda essa porcaria que vai cair. Vai cair. Vai Em cair. Cuiabá caiu. Em Cuiabá caiu 25 questões em peso 2. Era a matéria mais importante de longe da prova. Então, Você gabaritou a emenda lá? gabaritei. De Agora 25 de precisou. 25. Foi acho que um dos motivos que levantou a sua nota, né? Até aproveitando, E nem Benedito, foi porque todo mundo do top 10, a menor nota, se eu não me engano, foi 48 ou 46, que vale peso 2, né? Então foi 23. A menor nota do top 10 foi 23 questões de reforma tributária. Ou seja, todo mundo sabia. É o que eu todo mundo disse, sabia. coisa que envolve decorar, memorização, a galera vai acertar. Então Vai você tem que acertar, acertar vai também. acertar. Tá certo. Até aproveitando aqui para dizer para o pessoal que a gente, a mentoria fiscal, né? Estamos muito focados, preparando o pessoal muito para a Cefaz RN, e aí vamos, eu acredito, ainda esse mês, ou para quem ainda não é aluno, né? Para quem já é aluno da mentoria Premium, que a gente chama, ele tem tudo, ele tem a mentoria, ele tem a mentoria completa, né? O cronograma dos gigantes, que a gente chama, ele tem a mentoria Flix, que a gente tem na nossa plataforma, Benedito, 700 questões, aulas, eu chamo de aulas, que a gente resolveu questões da CEP Sebrasp, né? E às vezes uma questão que a gente resolvendo ali gastando 5 minutos. Então, são 700 aulas. Então, já tem a mentoria, o nosso aluno prêmio tem a mentoria, tem o banco de questões, a mentoria Flix, tem o material complementar e vai ter, sabe o que, Benedito? Revisão de véspera, de segunda a sexta, a gente vai ter 5 encontros à noite, só resolvendo questões, questões recentes, dicas finais, direcionamentos, né, para a prova do domingo, né, do final de semana. Então, o nosso aluno da mentoria prêmio já tem isso. Ele tem também o curso de legislação tributária e processo, gravado lá com o professor Gilson, professor Tasso, RPAT, ICMS, PVA e TCD. E agora a gente vai incorporar a mentoria, Benedito, um curso de reforma tributária, né? Emenda constitucional, lei complementar 214 e pelo menos 100 ou 150 questões envolvendo a reforma tributária. Então, o nosso aluno prêmio ele já tem as três, a mentoria, legislação e processo e reforma. Mas a gente, para quem não é e de repente vai querer adquirir um curso de legislação tributária e processo e mais a reforma, a gente vai abrir matrículas, eu acho que talvez até o final do mês, dessa mentoria só voltada para legislação, processo e reforma tributária, né? O aluno prêmio já vai ter tudo. E aí, como bônus, a gente vai oferecer também nesse curso que é legislação e reforma, também a semana de revisão. O cara vai pagar um valor e já vai ter garantido aquela semana de revisão ali antes da prova, seja qual for a data da prova, 2025, 2026, né? Então, muito importante. Imagina você estudar, né, com aulas assim direcionadas, objetivas e práticas, legislação, processo e reforma, né? Bacana, né? Eu acho que aí vai fazer muita diferença, vai ajudar muito, tá certo? E para finalizar, duas perguntas, Benedito. As 5 disciplinas top, o cara tem que aprender tudo da área fiscal, as 5 top. Eu chamo de Pareto, né? Quais são as. Eu tenho 7 do Pareto, mas diga as 5 principais para você aí, pessoal. O que é que você acha? Conta- na ordem. Contabilidade, legislação tributária, direito tributário, auditoria e TI. E Auditoria, TI. TI é um pouco acima de auditoria, porque é uma matéria maior, mais difícil, muito mais difícil que a auditoria e vai demandar mais tempo de você. Então, contabilidade, legislação tributária, tributário, TI e auditoria. Não, beleza. Nossas 5, as suas 5 principais são as nossas 5 do Pareto também. A gente só inclui, além dessas 5, mais duas, que é
português, porque a gente considera o RPAT também como uma disciplina à parte, né? Então, legislação e RPAT, né? Eu Então, considero para a gente é parte tudo, eu considero tudo legislação tributária. Eu tudo boto aquele bolo lá de legislação, legislação tributária. E até é interessante, Benedito, que a gente conversou mais cedo, né? Você falou da importância de contabilidade, e aí eu falei para você, cara, mas contabilidade, ela o peso na nota é muito menor do que tributário, muito menor do que auditoria. Aí você explicou que na verdade, os primeiros, as mais preparados, eles vão gabaritar tributário, vão gabaritar legislação, né, e auditoria, mas nem todos vão aprender a contabilidade. Então, você acha que pode ser um diferencial. Por isso que você bota é isso O que você falou? importante, na hora da prova, o importante não é quanto você acerta, é quanto você acerta mais que seus concorrentes, entendeu? Então, Entendi. se todo mundo vai acertar 9 ou 10, 90%, 80%, 100% de legislação tributária, mas em contabilidade, mesmo quem fez isso em legislação tributária, vai acertar 60, vai acertar 70. Se você acertou 90 ou 100, você já meteu 3 pontos na frente dessas pessoas. E mesmo Então, vindo pode ser menos questões, geralmente é peso 2 ainda contabilidade, mesmo vindo menos questões. Geralmente contabilidade eles botam peso 2. Então, se você acertou 10 ou acertou 9 e o cara acertou 7, você já meteu aí 4, 6 pontos na frente dele, entendeu? Eu sempre vou comparando com relativo. As pessoas vão gabaritar isso aqui, então eu preciso gabaritar. As pessoas vão vacilar nisso aqui? Vão. Então, isso aqui eu tenho que ir bem também, entendeu? Eu digo que as matérias que valem mais lhe levam para a briga. As matérias que valem mais na prova vão te levar para a área de competição. Mas para passar, você vai ter que ir bem nessas que todo mundo vai bem, mas vai ter que se virar melhor do que os outros nessas matérias mais de base, nessas que o pessoal não Uhum. está dando tanta importância, entendeu? Entendi. Muito bom, Benedito. Assim, bacana demais, muito conteúdo e um pouquinho mais de uma hora aqui, né? Vamos finalizando por aqui. Só mais uma pergunta aqui, pessoal, eu conversei com ele mais cedo, perguntei sobre prova discursiva. Você indicaria alguma coisa para prova discursiva, caso vai cair no Cefaz RN, caso vai cair em Goiás, Piauí vai cair com certeza? E ele me falou o seguinte, que não tem nenhuma indicação para a prova discursiva, porque para ele o que importa é você ter feito todo o seu arcabouço, sua base, o aprendizado na prova objetiva, e aí você vai, com certeza, você sabendo realmente o conteúdo, dominando a teoria, dominando os fundamentos, os princípios, você vai, com certeza, fazer uma questão ou duas discursiva lá e vai se dar bem. Não é Eu isso? dou meu próprio exemplo. Você faz Mato Grosso, contando vagas e cadastro de reserva, eram 120 vagas e cadastro de reserva, certo? Eles tinham acabado de criar 100 cargos justamente para comportar um cadastro de reserva bom. Então, Uhum. eles queriam usar todo mundo. Eram 120 vagas mais cadastro de reserva. Só 32 pessoas não foram eliminadas nessa prova. Só 32 pessoas. Eu fui o quinto lugar na objetiva, mas fui eliminado na discursiva. Ou seja, não importava a qualidade da minha escrita, se eu não soubesse a resposta na hora da prova. Na hora da prova Uhum. caiu uma questão lá de emendas impositivas individuais, né? Tinha acabado de ter emenda na Constituição adicionando a parte de emendas impositivas individuais, transferência especial e transferência com finalidade definida. Eles perguntaram cada detalhe sobre essas coisas. Assim, se você não tivesse lido a emenda há pouco tempo da prova, você simplesmente não responderia. Ou seja, não teria um curso de discutível que eu teria feito que teria feito eu passar essa prova, porque eu não sabia a resposta na hora da prova. Você não sabia, você não estava com aquele conhecimento ali, teórico, aquela base, e aí na hora H não tinha o que fazer, não tinha como. Não, na hora não tinha o que fazer. Eu podia ser Machado de Assis, ter o melhor escrita do planeta que eu não ia conseguir dizer que era uma transferência especial, uma transferência com finalidade definida, porque eu não sabia, entendeu? Isso foi Já matéria foi constitucional, isso aí? Foi constitucional? Não. porque as matérias da específica eram, ele colocou, pode cair na discursiva qualquer matéria que caiu na prova específica. Ah, A específica era TI, contabilidade, tributária, legislação tributária, constitucional, administrativo, ou seja, tinha várias matérias lá, tudo. e a gente esperava uma discursiva de TI, ou uma de tributária, ou de legislação tributária, e veio um negócio desse aí, entendeu? Eu acho Mas que se tivesse sido isso foi. qualquer outro tempo, controle de constitucionalidade, jurisprudência, eu teria acertado, mas isso daí eu Mas não sabia. esse assunto foi constitucional, foi? Confere? Foi Foi constitucional. constitucional. Ah, Uhum. realmente é improvável, ninguém espera. Pegou o pessoal de calça curta aí, né? Muita gente boa que não deixou de passar, porque talvez favoreceu Pois até é. quem fosse mais da área Os jurídica meninos mesmo. aí, os meninos aí que passaram comigo no ISS Cuiabá agora, que foi o Uhum. primeiro que sou eu, o segundo que foi o Rashid e o terceiro que foi o Jonas, nós três estavam nas vagas lá e fomos eliminados nessa discussão.
Bacana, Foi foda. bacana. Benedito, a gente realmente tá, foi muito bom sua live aqui. A gente vai, muita gente pedindo aqui já, mandando mensagem para deixar gravado e tudo. A gente vai subir lá no YouTube para o pessoal rever, né? Afinal, muita coisa, muito conteúdo. Depois o cara pode rever com calma, mesmo mostrar para os amigos. Cara, muito obrigado aí pelas suas informações, pela sua disponibilidade. Fale com o pessoal, fale com o pessoal aí qual é seu Instagram, né? Se depois você quiser, se você permitir, eu mando seu contato Pronto. para quem quiser falar. E Vocês também quiserem, diga aí, falar sobre você vocês você tem quiserem me o seguir, template, né? é, Vamos lá. se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, é benedito.auditor. Acho que na hora que você botar benedito ponto lá, já deve aparecer eu. Lá eu dou Benedito algumas ponto dicas auditor. lá eu dou algumas dicas de estudo. Dia de sexta-feira eu abro caixinha de perguntas, a galera tira umas dúvidas lá, eu respondo. E para quem Uhum. achou interessante a ideia do Notion, de se organizar por lá, eu tenho um templatezinho que eu comercializo. O meu template que eu uso para o estudo de pós-edital, pré-edital, eu Uhum. comercializo lá no meu Instagram. Aí Uhum. as pessoas vão lá, abaixo. Eu gravei os vídeos tutoriais tentando usar. A parte Uhum. dos flashcards do chat GPT, eu dei lá como bônus. Dei toda a minha instrução do GPT e fiz um Uhum. vídeo aula lá ensinando a fazer flashcard da legislação com base no GPT, como bônus lá pra Uhum. galera. Aí quem tiver Ah, interesse, é só ir lá no entendi. Instagram. É só seguir lá benedito.auditor e aí o cara pode falar com É, você, pode ter o link desse pode, template, né? Bacana, pode bacana, mandar mensagem pessoal. lá, eu respondo, eu tiro dúvidas da galera lá quando eu tenho tempo, no direct. Uhum. Não tem besteira não, pode Aham. perguntar que eu respondo. Excelente, excelente. Eu acho que teve, deixa eu ver aqui, Benedito Ponto Auditor. Eu acho que foi Graça que chegou agora, perguntou qual a metodologia. É muita coisa, viu, Graça? É muita coisa, mas assim, você vai poder rever essa aula, essa nossa conversa lá no YouTube, e aí você vai ver com calma que é muita coisa, não dá para resumir, né? O que ele falou muito aqui que me chamou a atenção foi que 90% do tempo no banco de questões, né? Superou todas as minhas expectativas, né? De você passar mais tempo fazendo questão ali no técnico, que concurso. É isso, pessoal. A gente consegue ainda assim, eu acho que mais uns 5 minutinhos, quem quiser assim ou falar alguma coisa. O chat eu acho que eu já consegui aqui responder tudo, mas se alguém quiser fazer uma pergunta diretamente aí para o Benedito, só para a gente também não cansar o nosso amigo, né, com tanta boa vontade e o tempo de vocês, mas a gente abre aqui um pouquinho antes de finalizar, né? E por favor, abram as câmeras aí para a gente tirar uma foto aqui e podem abrir o áudio também para fazer pergunta diretamente para o Benedito. Eu acho que ele é tão gente fina aí que ele vai responder para vocês. Leison, Simone, Cristina tá toda feliz aí. Ó, Cristina, o homem é fera, viu? A gente tem que aprender aí, né? Tem que aprender com um cara que foi 01. Alexandre, Rafael, quem mais? Laelson, vamos lá. Vamos abrir a câmera aí, pessoal, tirar Boa uns noite, boa retratos. Assim. noite. Boa noite, Rafael, boa noite. tranquilo, E rapaz. Benedito, parabéns aí, cara. Porra, tô vendo que a concorrência tá afiada. Muito obrigado, cara. Muito É, obrigado. é, Isso aí. mas, Parabéns. ó, tô tentando ajudar você. Já conversei para ele que o Cefaz não paga tanto quanto o Cuiabá, não, viu? Já tentei falar aqui para ele, quem sabe ele nem vem fazer. Mas beleza. É, uma pergunta simples, eu vi que você não comentou, mas em média, assim, matérias por dia. Tu tinha uma definição, tipo, 3 matérias por dia, 2 matérias. Na hora quando eu comecei o estudo, ainda estava vendo a parte do teórico nos PDFs, eu fazia 6 matérias, 3 num dia, 3 no outro. Era o que dava para mim fazer, tipo, 50 minutos a 1 hora, geralmente em cada uma dessas aí, e fazia Uhum. o ciclo básico, né? Tributário, constitucional, administrativo, aí raciocínio lógico, português e raciocínio lógico, português e tem mais contabilidade. Pronto. Fazia Então, 3 num dia, três três por no dia outro e eram 3 por dia, isso, foi eu isso ia que você fazendo falou. dessa forma. Eu ia fazendo dessa forma, que era o tempo que eu tinha. Por exemplo, se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu colocaria logo no ciclo todas as 8 disciplinas que eu considero base da área fiscal. Eu faria 4 num dia, 4 no outro, que seria contabilidade, auditoria, tributário, constitucional, raciocínio lógico, administrativo, né, e TI, e português. Eu Uhum. colocaria essas 8 matérias hoje, se eu estivesse começando, e tivesse um tempo um pouco maior para estudar. Uhum. O nosso Pareto são 7, realmente bateu aí praticamente quase tudo que você falou, que são aquelas, eu chamo de Pareto, porque são aquelas realmente que vão formar sua base e não vão dar sua nota, né? Como se Uhum. fosse o ciclo básico aí. O que mais, pessoal? O que mais? Mais alguma pergunta? Só mais uma. Pode É, falar. em relação às matérias novas que você não espera, como é que você fez para poder criar uma base? Como é? Não entendi.
Em relação às matérias, teve alguma matéria que surgiu no pós-edital que você não estava estudando e te pegou de Ah, calça arriada? O teve, que você fez para poder teve, aprender o máximo possível? então, teve reforma tributária. Aí, eu não tinha estudado nada ainda de reforma. Caiu muito pesado, 25 questões, peso 2, 50 pontos, ou seja, ia definir quem passava ou não passava. E, basicamente, eu dediquei a maior parte da minha carga horária nela, né? Eu tive que ler, tive que fazer as questões, tive que revisar, tinha poucas questões, tive que fazer uns flashcards para memorizar, tive que passar várias e várias vezes pela matéria. Porém, o que é que acontece? Quando você vai dar muita importância para uma matéria que veio com um peso grande e assim, você não viu ainda, você logo vai ter que tirar de outro canto. Você vai ter que colocar muita energia aqui, mas vai ter que tirar de outro canto porque você não tem tempo ilimitado, entendeu? Então, eu escolhi bem de onde é que eu ia tirar. Por exemplo, matérias que eu já estava bom, mesmo valendo muito, eu tirei. Tirei carga horária. Matérias que valiam menos, eu também fui tirando carga horária. Mas como eu tinha uma base bem feita nessas matérias, na hora que chegou no pós-edital, eu pude focar na que eu não tinha visto ainda, porque eu tinha uma base bem feita. Se eu não tivesse uma base bem feita, precisasse equilibrar em tudo antes, eu creio que uma matéria nova é bem complicado de pegar, entendeu? Acho que o que me salva mesmo foi justamente o tempo de estudo que eu já tinha, a maturidade, e saber que eu podia confiar no que eu já tinha feito anteriormente, né, no estudo passado, e não dar tanto foco em algumas matérias para poder ter carga horária para fazer a matéria nova. Show. Valeu, cara. Obrigado aí pelas dicas. Anotei tudo. Por Com nada, por certeza. nada. Tá tudo anotado aqui no tablet. Ah, com Segue lá certeza. no Insta que tem mais. Todo final de semana tem mais. É, Certo. e vai ficar gravado, viu? No YouTube, você vai poder ver com calma. Pessoal, sigam aí Benedito Ponto Auditor, o cara é muito bom, muito gente fina, tem muito resultado, né? Tá muito antenado com ferramentas aí, novas, Parabéns, viu, Benedito? flashcard. Um bom filho, Deus ajuda, viu? Que você ama a Ah, sua mãe. Deus dá em dobro. bacana, realmente eu achei legal, viu? Esse testemunho dele aí, ia para academia também pensando na mãe dele, muito legal mesmo. Pessoal, é isso, viu? Obrigado aí pela presença de vocês. Vamos redobrar os estudos, muita vaga em 2025, né? A gente está esperando novidades muito em breve aí da Cefaz RN, o secretário está de volta. Essa semana vai ter uma reunião todos a chefia e vai ser falar sobre concurso público. Daqui a pouquinho a gente está com a notícia, se Deus quiser, da comissão formada, né? Possíveis bancas, e a gente continua acreditando no edital até abril, maio, primeiro semestre, prova outubro, novembro. Esse é o plano A da gente, que a gente é nosso primeiro pensamento, tá certo? Então, foquem aí, muita vaga, e quem puder, viaje, faça aí de repente o Paraná, né? Porque a gente vai adquirindo bagagem, ferramenta e ficando mais firmes aí, mais seguro, confiante para detonar e conquistar a vaga no Cefaz RN. Tá certo, pessoal? Então é isso, né? Vamos. Obrigado, viu, Benedito, mais uma vez, né? A gente agradece demais a sua boa vontade e estamos à disposição, tanto a mentoria fiscal como o Benedito, ponto auditor aí para tirar a dúvida de vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço, boa Ó, noite. Obrigado, fique com Deus. valeu, Bons pessoal. estudos, hein? Estamos todos de parabéns. Certeza, Valeu. certeza, certeza. Valeu, Alexandre, valeu, Rafael, Cristina, Laelson, Dalton, Marcelo Paranhos, Júlio, todo mundo aí. Um abraço, fique com Deus. Tchau.